Bom dia a todos, na alegria do reencontro, na felicidade de estarmos mergulhados numa casa onde a compreensão do trabalho de Kardec é real, na felicidade de ver um jovem que veio aí, já que Herculano partiu e Nazareno também não está mais tão jovem, e, sobretudo, falar em reencarnação. Na outra encarnação, eu quero usar um sapato como o que a Mina está hoje, lindo, altíssimo. Então, tudo que não conseguimos fazer nessa, no sentido do bem, podemos lançar para outra. Por isso, com muita alegria, encaramos os anos que passam, as próximas encarnações que virão. Pergunta 27 do Livro dos Espíritos. Quais os elementos constitutivos do universo? Deus, Espírito e Matéria. Deus, o Criador, é o Senhor de todas as coisas. É a inteligência suprema do universo, criou tudo que existe. O Espírito, que somos nós, somos espíritos, somos a inteligência moral do universo, somos os futuros participantes do trabalho universal, e por isso o espírito é feliz, é bem-humorado e alegre. Somos individualizações do princípio inteligente, inteligências. Mas como vamos desenvolver nossas potencialidades, nossas luzes interiores, nossa capacidade de caminhar no bem, de criar, de se desenvolver e de auxiliar o nosso planeta Terra a se transformar num mundo de paz, de justiça e de amor? Se fosse apenas uma encarnação, como pensava Jean Paul Sartre, seríamos realmente paixões inúteis. Se houvesse apenas uma encarnação na qual nos expressássemos, meu Deus, em que estado esses espíritos chegariam no plano espiritual? E pior ainda, se deixassem de existir. Simone de Beauvoir, a materialista, ela diz num trecho falando sobre a vida: que triste, amigos, músicas, leitura, amor, e tudo passa, e tudo vira pó e não resta nada. Eu entraria em depressão profunda. O que nos encanta é que nada se perde, tudo se transforma, como diz a lei. Cada encarnação enriquece ou às vezes empobrece aparentemente o indivíduo para que ele se expresse numa outra encarnação, melhorando através das experiências. Nós, espíritos, vamos nos desenvolver através das várias encarnações. Se o espírito é a inteligência e moral do universo, se somos espíritos imortais, criados por Deus, que assinou a sua obra, e temos dentro de nós a lei do progresso, a constituição divina, o desejo de transcendência, a possibilidade da prática do bem, esse pensamento maravilhoso que cria, constrói e modifica, o que reencarna? Nós, espíritos. O corpo físico, a matéria, outro elemento constitutivo do universo, é um instrumento de trabalho. O importante é que somos espíritos, e essa luz que vai nos acompanhar através das várias encarnações. Mas o corpo físico e o corpo energético, um corpo mais precioso, confirmado hoje pela parapsicologia, nos acompanham, permitindo a todos nós o mergulho no planeta Terra. E é fascinante, é maravilhosa essa apresentação do Livro dos Espíritos de Kardec, que se aprofunda com a Gênese no item uranografia, nos fazendo compreender a grandeza e a misericórdia de Deus. Não, Simone de Beauvoir, não se entristeça. Os amores continuarão, os amores saudáveis apresentados no sentido de Jesus de Nazaré. O amor à música, os livros que tanto amamos e, principalmente, o reencontro com nossos familiares. O reencontro durante as horas de sono, ninguém precisa desencarnar para reencontrar amigos.
Kardec, no Livro dos Espíritos, no item maravilhoso O Sono e os Sonhos, explica que enquanto o corpo dorme, nós, espíritos centelhas divinas, temos a nossa vida espírita, a nossa vida na dimensão espiritual, no reencontro com amigos, podendo realizar cursos que muitas vezes não existem na Terra, podendo consultar os escritores que amamos e que podem nos esclarecer melhor sobre assuntos que nos interessam, aos quais muitas vezes não conseguimos chegar, devido à nossa imaturidade e ignorância. Eu muitas vezes, quando lia meu pai, meu querido pai, eu falava, epa, esse ponto me pegou. Eu ia dormir e falava, pai, me ajuda. Quando lia Kardec é muito claro, mas eu pedi ajuda também. E algumas vezes sonhei que estava lá recebendo aulas de reforço, para que a nossa inteligência, ainda fetos que somos no desenvolvimento da razão, para que a nossa inteligência consiga absorver essa fonte de luz, de libertação, de alegria e de crescimento espiritual. E a cada encarnação ficará mais fácil entendermos a finalidade da vida, o sentido da existência, que Herculano nos lembra num livro lindo, O Sentido da Vida, e em outro, Obsessão, Passe e Doutrinação. O sentido da vida é a transcendência, é a nossa superação constante. Assim como a criança, o bebê, transcende na criança que engatinha, depois na criança que vai na escola, no adolescente, no adulto e no idoso, e o idoso se transcende na projeção do mundo espiritual, nós nos transcendemos através das várias encarnações. Ah, mas e o pagamento de dívida? Pelo amor de Deus, já chega a dívida do Brasil tão comentada e explorada pela politicagem. Já chega as dívidas dos bancos, dos agiotas. Vamos mudar nosso modo de pensar. Vamos dilatar nossa visão. Vamos compreender a reencarnação como possibilidade de transcendência. Vamos compreender a Terra como uma escola, hospital também, mas uma escola linda que permite a cada aluno a conquista mais importante da nossa existência, a conquista na arte de viver bem, a conquista na capacidade de ser feliz, nas facilidades, nos momentos de alegria, mas principalmente na hora do testemunho, na hora de provar o que os ensinamentos de Jesus fizeram por nós, tornando-nos mais fortes, capazes de enfrentar desafio. 3, os elementos constitutivos: Deus, o Criador, Senhor de todas as coisas. Não existe outra fonte de criação. Muitas vezes, espíritos necessitados se manifestam em sessões de esclarecimento e dizem: ah, eu conheço, o meu chefe é o mais forte. Tolice. A luz, o bem, a força de todo o universo é a criação divina, Deus, nosso Pai. O espírito, individualização do princípio inteligente, nós, imortais. E a expressão, através dos instrumentos de trabalho, o perispírito, que é um corpo energético magnífico, que aparece nos vários filmes americanos, que é vulto de estudo da parapsicologia, que lhe dá o nome de corpo bioplásmico, mas que Kardec, o mestre de Lyon, que teve assessoria da equipe do Espírito da Verdade, não existe outro indivíduo com tal assessoria. Descartes, o grande pensador, sonhava com o Espírito da Verdade, mas não tinha esse contato tão intenso como o mestre de Lyon. Por ele mesmo, um grande indivíduo, um druida reencarnado, as perguntas de Kardec
mostram a sua inteligência, a sua capacidade, porque também ninguém conseguiu fazer as perguntas profundas e esclarecedoras do mestre de Leon Kardec. A reencarnação, e Zéfiro diz que Kardec é o druida reencarnado, faz exatamente isso. 600, 800 anos antes de Jesus, Kardec se expressava entre os druidas, e ele compara druidismo e espiritismo na Revista Espírita e diz, é a mesma verdade. Porque ele esqueceu, mas aflorou quando ele encontrou o espiritismo? Porque, diz o Livro dos Espíritos, muitas coisas devem ser esquecidas. O cérebro do corpo físico tem dificuldade em suportar a carga de 2 encarnações e o conhecimento de várias encarnações. É como um arquivo que está guardado. O inconsciente de Freud, só que vai além. A memória subliminar é muito mais rico, é muito mais precioso. Nada se perde. Tudo que aprendemos está ali. Mas Kardec, até os 50 anos, esteve preocupado com a educação no sentido mais tradicional do termo. É claro que dentro dele as ideias adquiridas em outras épocas brilhavam. O amor e o carinho dele e da Mélie Gabrielle Boudet, sua grande companheira, tantas vezes esquecida. Kardec não seria tão grande se não tivesse a mão carinhosa, o amor, o apoio de Amélie Gabrielle Boudet, um espírito igualmente valoroso e que provavelmente também andou entre os celtas nas Galhas. E Kardec trouxe tudo o que era necessário sobre a reencarnação depois da apresentação de Jesus de Nazaré a Nicodemos. Lembra que as ideias que devem ser lembradas são lembradas, que existe todas as sombras, os resíduos de experiências desagradáveis criadas por nós mesmos, somos criadores do nosso destino, somos responsáveis por nosso destino, por nossas aquisições, por nossas dificuldades. As experiências piores devem ser atenuadas, apagadas. Estão no inconsciente, muitas vezes, perturbam-nos através da memória subliminar. Esta é a importância do Consolador prometido, libertando-nos de nós mesmos, dos nossos complexos de culpa estéreis, dando-nos a oportunidade de nos expressarmos como indivíduos melhores, indivíduos novos. E temos um período de descanso magnífico, a infância. Vestimos então a veste da inocência, mas essa veste é tão delicada que às vezes se rompe. E esses dias eu encontrei em Uberaba Sibelius, aquele menino que foi um músico com esse nome em outra encarnação, Chico falava, e Sibelius que nasceu com uma síndrome que lhe causa dificuldades intelectuais imensas. Ele não conseguiu aprender a ler e escrever. Ele não andava, estava com 1 ano e pouco, e a mãe possuía um piano na sala. De madrugada, Sibelius levantou, foi até o piano e começou a dedilhar uma música. Foi levado a um instituto mais tarde que educa para a música, e os professores concluíram que Sibelius sabia tudo que era necessário para continuar tranquilo, tocando a sua música. Hoje, com 30 anos, Sibelius ainda encanta. Só que hoje colocam vários aparelhos, colocam alto a música, quase não se ouve Sibelius tocar. Eu fiquei feliz quando a aparelhagem toda pifou, ótimo. E Sibelius sentou no piano e eu vi esse piano tocado por Sibelius. E quando ele levanta, ele é bonito, simpático, mas começando a conversar com Sibelius, percebemos então a sua imaturidade, as suas dificuldades. Mas ele está crescendo nessa encarnação, para libertar-se dessas dificuldades que ele impôs a ele mesmo.
E na outra encarnação ele é louco para casar. E a mãe dele diz, mas as moças fogem quando percebe que ele é uma criança de 10 anos num corpo de 30 anos. Mas eu olhava e pensava, na outra encarnação, Sibelius, como diz a Gênese de Kardec, deixará, alegoricamente falando, as impurezas na carne, que age como um alambique, diz Kardec, segurando tudo aquilo que perturba o espírito em sua caminhada rumo à luz. E Sibélio não será mais um menino com uma síndrome perturbadora que o impede da expressão plena nesta encarnação, na qual só a música faz com que ele possa lembrar as experiências de um passado provavelmente de glórias, de um passado que ele mesmo condenou, ele mesmo se julgou. Herculano Pires lembra em Concepção Existencial de Deus, ninguém julga o ser, é o próprio indivíduo que se julga e decreta a pena, em geral atenuada pelo plano espiritual. Esta é a finalidade da nossa encarnação, não ao pagamento de dívidas, sim à extinção de dores, que agora vai aumentar com as células-tronco, com o progresso da medicina, com o desenvolvimento da psicanálise e, sobretudo, com a compreensão do homem, trazida também pela ciência oficial, do poder da fé, do poder de acreditar em Deus nosso Pai, em toda a espiritualidade superior, que nos apoia em todos os instantes da nossa vida. Nunca falta o indivíduo que é necessário para a sua sobrevivência. O indivíduo que pratica o bem e se liga ao plano espiritual superior, caminha amparado pela espiritualidade, principalmente nos momentos de crise. E no futuro, olhando para trás, ele sentirá, como diz de Branca Liu naquela poesia linda, que nos momentos difíceis, quando aparecia só uma pegada na areia, é que Jesus o carregava nos braços. É verdade. E através das várias encarnações, que essa experiência de desenvolvimento da força interior surge em cada indivíduo. Por isso, morrer, nascer, progredir sempre, dizia Kardec, tal é a lei maravilhosa e misericordiosa. José Herculano Pires, no livro Introdução à Filosofia Espírita, ele explica os cuidados que devemos ter com o reencarnante. A cada encarnação, precisamos de todo o apoio daqueles que já estão na Terra. É um momento de readaptação. Embora já tenhamos existido na Terra ou em algum planeta semelhante, dentro da lei de solidariedade dos mundos, a cada encarnação, tornamos-nos realmente crianças, assumimos uma posição fetal, mas temos lembrança, recebemos a influência dos nossos pais. E no processo de readaptação, precisamos sentir amor, precisamos sentir o apoio da família. Herculano diz que é a família responsável por receber aquele que volta à Terra e proporcionar-lhe os estímulos necessários ao desenvolvimento pleno. E diz mais, família que apoia, família, eu diria, que apresenta Jesus, família que fala sobre o mundo espiritual sem medo, porque o que assusta é a não explicação dos problemas da Terra, dos vulcões, dos terremotos, da crueldade de certos indivíduos. O Espiritismo é o consolador, o tranquilizador, para que possamos enfrentar os problemas da Terra. Família que apoia, diz Herculano, faz com que o indivíduo que nasce como um arbusto frágil vá se transformando numa árvore frondosa, num carvalho poderoso, a árvore sagrada dos druidas, que consegue oferecer ao mundo suas flores e seu perfume.
família que não ampara, que não educa, que deixa a criança órfã de pais vivos, impede a transformação do arbusto numa árvore frondosa. E ele permanece como uma planta frágil, defeituosa, nada tendo a oferecer ao mundo, expressando-se muitas vezes em síndromes dolorosas. Traz a tendência das outras encarnações, do mergulho nele mesmo, quando se perde nos desajustes que provocou pelo seu mau ou inadequado comportamento. Em todos os casos, para aqueles que caminharam mais e nascem tranquilos, apoiados pelo plano espiritual superior, e, sobretudo, para aqueles que estão em posições mais difíceis de nascimento, como Sibelius, é a família que vai dar o apoio necessário, a estimulação adequada, a educação que desenvolve potencialidades luminosas para que o indivíduo consiga vencer mais uma etapa no seu crescimento espiritual. Para que aproveite bem esta encarnação e sobre a importância de cada encarnação, eu tenho um amigo que dizia, deixa para lá, essa encarnação já foi, essa eu vou aproveitar para gozar a vida, na outra eu vou pensar. Eu falei, você depois vai se julgar e não vai gostar da nota que você mesmo, da sua avaliação no seu boletim, é dor de cabeça. E que gozar é a vida mergulhar nas sombras? Queremos as luzes, somos deuses, somos luzes, somos o sal da terra e sabemos que só a luz nos ilumina. Em outro capítulo desse livro muito bom, Introdução à Filosofia Espírita, novamente o reencarnante é apresentado, não com esse nome, Herculano Pires coloca, o conhecedor da Terra. Quem é o conhecedor da Terra? Somos nós. E a cada encarnação, precisamos nos apossar novamente de tudo de bom que aprendemos, apagando, destruindo, ou como diz o querido André Luiz num livro lindo, Mecanismos da Mediunidade. Precisamos apagar condicionamentos inadequados, colocando sobre eles condicionamentos adequados, através, sobretudo, do auxílio da família. Mas como o reencarnante consegue captar a realidade à sua volta? Somos espíritos, somos individualizações do princípio inteligente e precisamos nos expressar na Terra para o desenvolvimento dessa inteligência. Piaget já nos diz, só manuseando, só através do concreto, a criança consegue desenvolver o seu intelecto. E através dos bons exemplos, dos ensinamentos, a criança consegue a estimulação moral necessária que a torna melhor, que permita que ela se expresse em luzes. Faltando uma estimulação ou outra, o indivíduo nessa encarnação estará, os normais, a maioria, lesado na expressão de suas possibilidades. Muitas vezes é o remédio amargo, como no caso de Sibelius, no caso de Jesus Gonçalves, que pede uma encarnação leproso, fechado num hospital para evitar os próprios erros, e no caso de inúmeros indivíduos que, consciente ou inconscientemente, cai na armadilha das suas paixões inferiores, exigindo para si mesmo várias encarnações para a correção dos seus problemas, para que novamente possam caminhar na paz, na alegria de servir e na alegria de receber o auxílio de todos os que nos amparam e vibram por nosso crescimento espiritual. O conhecedor da Terra, para conhecer, como diz Kardec, se serve do perispírito e do corpo físico. Os socráticos, Sócrates, Platão, achava que somos só espírito e que conhecemos como espírito.
Sócrates e Platão acreditavam na reencarnação. Platão se lembrava até de várias encarnações, numa das quais ele fora mulher. Mas cada um que vem, quando necessário, com experiências de homem ou de mulher, vem suficientemente preparado. A encarnação não tem culpa das nossas confusões mentais, as confusões são nossas. A disciplina é lei, como disse hoje o Irie, de todo o universo. O conhecedor vai se servir do perispírito e do corpo físico para conseguir as experiências necessárias. Não é através do corpo físico e do perispírito que a criança pequena caminha pela casa. Ontem ainda o Alanzinho andava com uma tomadinha que ele queria pôr no lugar da tomada. Um tico de gente, 2 aninhos, mas ali ele estava tendo as experiências necessárias para o desenvolvimento de toda a sua capacidade intelectual. E amparado pela família, suas possibilidades morais também se desenvolverão. Hoje, sabemos que não sempre se soube, mas fingia-se não saber, que a criança não precisa de palmada, que isso é covardia, que ela precisa de amor, de diálogo, de disciplina, de educação, que podemos até convidá-la a sentar a uma cadeirinha para pensar no que ela fez de errado, mas que nunca, jamais precisamos berrar ou sequer estapear. É um mundo velho que já existe entre os primitivos e que se faz presente nos hoje que estão em vias de civilização. O corpo físico capta a realidade à volta. Enxergamos através dos olhos, sentimos com o tato, desenvolvemos-nos através do ouvido, mas a captação maior é feita através do corpo energético do perispírito. Luísa Heine, a parapsicóloga, fala no seu livro Os Canais Ocultos da Mente: compreendemos o mundo à nossa volta por vias outras que não as dos sentidos físicos. Nossa, mas Luísa Heine repete Kardec. Claro, Kardec, o mestre de Lyon, o druida reencarnado, assessorado pela equipe do Espírito da Verdade, trouxe a verdade numa forma plena, brilhante, racional, sem as tolices que tantas vezes querem enxertar vários corpos, ou como apresentou também o Sérgio Aleixo, o corpo fluídico de Jesus, tolices, ideias bizarras que têm que ser afastadas, apagadas, para não perturbarmos esses reencarnantes que vieram agora a cada encarnação para definitivamente implantarmos na Terra um mundo racional, um mundo coerente, um mundo feliz, onde, através do desenvolvimento intelecto-moral, consigamos a felicidade plena possível no planeta Terra para aqueles que, através do amar e do servir, da prática da caridade, já se projetam encarnados em dimensões melhores, não só nas horas de sono, também nas horas em que estamos acordados, sobretudo nas horas em que estamos acordados, projetamo-nos e unimos-nos às correntes mentais que são semelhantes às nossas. Aí vem o conselho de Jesus: orai e vigiai. E Herculano nos lembra que esse conhecedor da Terra, que todos nós possuímos, queiramos ou não, em nosso psiquismo, a fé e a razão. Então, muita gente diz: eu sou um homem de fé. Ótimo, maravilhoso, mas que sua fé, como diz Kardec, seja uma fé raciocinada. A fé incoerente, a fé que se baseia em ideias bizarras ainda não se desenvolveu. Ela está em estado embrionário e pode causar mais males do que bem, como a expressão dos terroristas, nós na nossa expressão no passado de fanáticos religiosos, e no cuidado no presente para novamente nos expressarmos no fanatismo religioso ou no fanatismo científico.
Como vamos educar crianças reencarnadas, preparadas para a vitória, diz o Livro dos Espíritos. Todos são preparados para a vitória. Sem cuidar do seu psiquismo no desenvolvimento da fé e da razão. A fé se expressa no desejo de justiça, de amor, da criação de um mundo melhor. E a razão se desenvolve através das experiências da vida diária. Uma criança que engatinha, uma criança que ajuda a mãe a fazer um bolo, está desenvolvendo sua razão. Aí Valon nos chama a atenção. Vamos cuidar de desenvolver os conceitos em todas as crianças, eu diria nos reencarnantes, na apresentação da doutrina espírita, na educação através dos conceitos espíritas, na compreensão do Deus de amor e misericórdia, da reencarnação, do nosso destino glorioso, conseguido através das várias encarnações. A razão, diz Herculano Pires, precisa ser iluminada pela fé, pelo amor, pela justiça, senão gera o preconceito científico. Transforma, permite que o indivíduo volte a erros do passado e se transforme num fanático científico. É o caminho do meio, é o zelar pelas crianças tanto como pelas plantas. Essas plantas belíssimas que nos encantam, que melhoram a atmosfera, necessitam de cuidados. Estão assim porque foram zeladas pelo amor, foram regadas com água pura, com água boa, receberam o impacto do amor daqueles que as admiram. O que seria dessas plantas se fossem abandonadas nos vasos? Morreriam, ficariam atrofiadas e secas. Assim também são nossos reencarnantes e nós mesmos. O nosso desenvolvimento mental, o nosso psiquismo, o nosso intelecto, não o intelectualismo vazio, que tanto já nos prejudicou nas várias encarnações, não o desejo de fosforecer através de palavras bonitas, muitas vezes decoradas, que tanto nos prejudicaram em outras encarnações, não o falar uma coisa e agir ao contrário, como também fizemos tantas vezes e alguns irmãos nossos políticos continuam fazendo, não. É a compreensão da importância do que nós somos, dos talentos que possuímos em nosso interior, da nossa capacidade de nos transformarmos em indivíduos especiais, indivíduos bons, indivíduos alegres, indivíduos tranquilos, indivíduos felizes e úteis, indivíduos que na Terra agem como transmissores de pensamentos melhores, auxiliando a ambiência espiritual da nossa querida Terra. Ah, dirão vocês, será que conseguimos isso, os pessimistas? Será que conseguiremos isso? É a lei. Queiramos ou não, Deus nos faz amadurecer. Agora, a forma como vamos amadurecer é criação nossa. Podemos amadurecer sofrendo, com o sol inclemente dos nossos corações desertos e vazios, ou podemos crescer e amadurecer sorrindo, através do trabalho, de desafios que muitas vezes nos parecem pedras pesadas, mas que quando pedimos auxílio através da prece, do comparecimento à casa espírita, pedimos auxílio aos amigos espirituais, as pedras pesadas se tornam leves e logo encontramos um local adequado para colocá-las, continuando mais leves, mais felizes em nossa caminhada. Esta é a lição que o Consolador prometido nos traz e que vai se dilatando através das experiências conseguidas através das várias encarnações. Os pessimistas, como por exemplo Freud, num seu livro sobre a pedagogia, diz: não tem jeito. O homem da Terra não vai se desenvolver, nem é possível educação.
nem pedagogia, porque o homem da terra é tão angustiado e ele cria com o seu repressor interno, com o seu superego, tantos problemas, e existe ainda a pressão da sociedade que, olha, o processo educacional é muito difícil. Sartre, também materialista, é pessimista. Sartre diz, não adianta, nascemos para a luz, nascemos para a transcendência. Olha, ele reconhece, intuitivamente a verdade está lá. Mas aí ele diz, mas quando vamos melhorar? Na maturidade, quando estamos idosos, morremos e tudo se acaba. Somos uma paixão inútil. Sai para lá, Sartre, que horror. O pai brincava que tinha que acender um incenso para espantar esse espírito tenebroso que acompanhava o nosso querido, inteligentíssimo filósofo Jean-Paul Sartre, que só errou porque não teve conhecimento da verdade libertadora trazida pela doutrina espírita. O reencarnante jamais será uma paixão inútil. Se as paixões, como diz a Gênese, num item lindo, as paixões, são a mola propulsora da evolução, se o homem vai aprendendo, através das várias encarnações, a lidar com suas paixões, a controlar sua impulsividade, a dominar seus impulsos inferiores, se isso existe, revela exatamente que não somos uma paixão inútil e que, pelo contrário, as paixões, diz o querido mestre de Leon Kardec, são como um cavalo, útil quando domado e perigoso se desgovernado. É o amor saudável por nossos filhos e netos que nos encanta. É o amor por essa doutrina consoladora que nos impulsiona a viajar, a ler, a estudar, a falar. É o amor por nosso semelhante que estamos desenvolvendo, esse amor especial que permite sentir a dor do próximo e tentar aliviá-la, que faz com que consigamos sair de dentro de nós mesmos, preso que estamos ainda no torvelinho do mundo, não tendo a capacidade, focado que estamos apenas nas nossas necessidades, na nossa pequena família, nos nossos desejos tolos. É o amor à doutrina espírita, o estudo através da prática da caridade que dilata a nossa percepção, através da dilatação do nosso corpo energético, do nosso perispírito, a forma melhor e mais saudável de nos tornarmos mais aguçados através do raciocínio, através de José Herculano Pires da mediunidade, que permite o aguçar de nossas potencialidades. É o amor ao nosso planeta Terra, que faz que agora, no século XXI, depois de tantas lesões provocadas no nosso planeta, o indivíduo da Terra comece a acordar para o bem-estar do próprio planeta, para cuidar de toda essa escola maravilhosa que nos acolhe há séculos e que permitiu, como diz Augusto dos Anjos, que dos vírus, das bactérias, dos protozoários, fôssemos, através das várias encarnações, chegando até hoje ao homem relativamente racional do século XXI, para, continuando na caminhada magnífica, através dos séculos e das várias encarnações, iniciada no reino nominal, talvez, como dizem vários historiadores, na África, com um punhado pequeno e aparentemente frágil de indivíduos, e continuando até chegarmos a esse indivíduo moralmente ainda necessitado do século XXI, mas muito mais iluminado, maior, a grande maioria preocupada com o bem que é contagiante, que produz um vírus que atinge e ilumina corações e pensamentos. Esta é a finalidade da encarnação, de nos fazermos crianças pequenas, assumindo a forma fetal, no ventre de nossas mães, e não podemos analisar as mães
todas as mães que permitem a vinda de filhos são abençoadas, ainda que estejam mergulhadas temporariamente em comportamentos inadequados. Mães e pais que apoiam o reencarnante, e diz Winnicott, que são indispensáveis ao desenvolvimento da criança. Mães suficientemente boas, diz Winnicott, que compreendem a importância do aconchego, do amor, da maternagem, mas que depois apresentam a lei, a disciplina. Ou mães não tão suficientemente boas, confusas, que às vezes atiram seus filhos em riachos ou em latas de lixo, mas que pelo menos permitiram que eles viessem, que eles nascessem, que tivesse uma oportunidade importante para o próprio desenvolvimento espiritual. Quando o corpo físico apresenta lesões, por exemplo, na possibilidade da fala, na possibilidade da vista, da audição, são necessários recursos externos para que outras áreas possam permitir ao reencarnante o desenvolvimento necessário. No caso de lesões, às vezes, um aparelho auditivo, um óculos, vários instrumentos conseguidos através do nosso desenvolvimento, lembrar 100 anos de cirurgia, a importância do especialista, mas, sobretudo, a apresentação adequada ao maior estímulo ao nosso desenvolvimento intelectual e moral, a apresentação adequada a um irmão mais velho, a um querido irmão mais velho, Jesus de Nazaré, que deixou bem clara a importância da reencarnação. A um irmão tão grande espiritualmente, que vestiu a veste de carne, e diz a Gênese de Kardec, do ponto de vista físico, o corpo de Jesus era igual ao nosso. Ele era grande, espiritualmente falando, e o seu perispírito, o corpo energético, era o corpo formado das melhores partículas do planeta Terra. Kardec deixa claro, como falou hoje Sérgio Aleixo, que do ponto de vista físico, Jesus teve a grandeza espiritual de reencarnar através de uma mãe muito mais do que suficientemente boa, Maria de Nazaré, um espírito de luz. Não podemos aquilatar o valor e a grandeza de Maria e José, que agiram como pontos de luzes, permitindo a esse reencarnante divino, a esse espírito maravilhoso que viesse à Terra, porque nada educa como exemplo, e Jesus quis deixar para nós o exemplo concreto, o exemplo vivo da força de um espírito que se expressa no amor incondicional, na capacidade de amar e de servir. O livro dos Espíritos, a Gênese, os livros, gostei dos fundamentais, não mais básicos. Os livros fundamentais de Allan Kardec permitem que nós todos reencarnantes possamos aprender melhor a realidade à nossa volta, nos utilizarmos mais intensamente dos nossos instrumentos de trabalho, o corpo físico e o perispírito, desenvolvermos os fatores naturais do nosso psiquismo, a fé e a razão, e compreendermos que fé e razão, dando a mão à nossa vontade, que hoje também o Irie falou, impulsione-nos ao crescimento espiritual que tanto desejamos, porque creio que todos estão cansados de se expressarem no mundo de provas e expiações, mas felizes por podermos trabalhar, tomando parte ativa na obra da criação, para transformarmos esse mundo de provas e expiações num mundo melhor, num mundo de regeneração, continuando a caminhar de mãos dadas, com os nossos reencarnantes se expressando com o auxílio de um ventre materno, ou, quiçá, em outras formas de expressão, desde um produto no laboratório, até como imagina Herculano Pires,
num mundo mais adiantado, vindo e materializando o seu próprio corpo de expressão. No momento atual, dependemos, e os reencarnantes dependem, nossas queridas crianças, de mães, pais, avós, tios e professores suficientemente bons. E exigiriam ainda, em muitos casos, devido aos problemas do passado intensificados no presente, de um terapeuta suficientemente bom. E um terapeuta magnífico, que cura chagas, que cuida de lesões no desenvolvimento do processo do conhecimento, é um mestre dos mestres, Jesus de Nazaré. E Jesus de Nazaré fala a Nicodemos. Primeiro, explica a todos nós que João Batista foi Elias, e que fizemos o que quisemos com Elias, e que também não respeitamos João Batista. A dança de Salomé causou um problema desencadeado não só pelo pensamento desequilibrado da mãe de Salomé e de Salomé, mas por todo o desequilíbrio de uma sociedade. Porque, lembra a Capra, estamos tão unidos que um problema que acontece em qualquer parte do nosso planeta nos atinge, causando-nos bem-estar ou mal-estar. Estamos tão unidos, mergulhados na energia divina, que comunicamos-nos, consciente ou inconscientemente, muito mais intensamente do que pelo celular, pelo computador, por nossas próprias mentes de encarnados ou desencarnados, ou talvez de indivíduos de outras dimensões. E Jesus disse a Nicodemos: é preciso nascer de novo. O que nasce da carne é carne, o que nasce da água é água. A água simbolizava o espírito. A carne, nós sabemos, não há possibilidade de evoluir no planeta onde nos expressamos, planeta Terra, no estágio de necessidade, induzindo-nos a um crescimento pleno, do que o nascimento. Jesus foi claro, e Nicodemos, que era um indivíduo sábio, falou: mestre, mas como eu vou fazer isso? Eu vou voltar ao ventre da minha mãe? E Nicodemos diz: ah, meu Deus. Jesus diz: ah, não me entenderia se eu vos explicasse. Deixando claro que a explicação seria retomada quando, através das várias encarnações, estivéssemos um pouco mais aptos a compreender a verdade. Jesus trouxe a verdade, trabalhou intensamente a verdade e deixou claro para todos nós que precisamos reencarnar. Felizmente, eu não gostaria de ir para o purgatório do jeito que eu estou, pelo amor de Deus. Todos nós temos talento, eu já nem falo inferno, não, eu sou contra a ideia de Lutero. Otimismo. Otimismo, alegria, fé em Deus e em nós mesmos. Então, poderíamos até imaginar um purgatório, mas muito desagradável. E por que num purgatório eu ficaria vendo meus membros queridos familiares, meus amigos, membros amados da doutrina espírita lá no inferno, os coitadinhos em caldeirões ferventes? Que ideia de louco, que ideia bizarra! Meu querido Lutero achava que era possível. Não, felizmente, através das várias encarnações, Kardec diz no Evangelho, o purgatório é a terra. Se a terra é o purgatório, eu respiro tranquilo. Imagine a terra, um mundo de paz, de regeneração e de amor. Por isso o espírita vive com um sorriso nos lábios, porque ele já está se projetando nesse mundo melhor. Porque ele já está se imaginando caminhando ao lado de pessoas com comportamento adequado. Porque ele sabe que amanhã não aparecerão crianças abandonadas, drogados, traficantes, cruéis, todos os problemas que ainda existem hoje. Mas porque ele sabe, sobretudo, que cada um está no lugar certo, com a pessoa certa, nas condições mais favoráveis ao seu crescimento espiritual. E que quando formos reclamar da terra, lembremos que os problemas atuais também são criação nossa.
Mas lembremos principalmente que estamos aprendendo à luz dos ensinamentos de Jesus de Nazaré a exterminá-los, fazendo com que um mundo de paz surja, iniciando por nosso coração, implantando primeiro a paz, a alegria, o amor ao próximo em nosso coração. E sabemos que a chave do Espiritismo é a caridade, o amor ao próximo, como Jesus implantou através do seu exemplo nas primitivas igrejas cristãs. Teoria e prática do amor. Se ficarmos apenas na teoria, como lembra Piaget, não teremos aprendido nada. Como lembra Kardec, reconhece-se o verdadeiro espírita pela transformação moral. Jesus falou sobre a reencarnação, mas no tempo e no espaço viemos preparados intuitivamente para entendê-la. A marca do Criador sempre brilhou dentro de nós. No horizonte primitivo, algumas tribos enterravam os seus cadáveres na posição fetal. Alguns historiadores acham que, através do culto do fogo e desse modo de enterrar o cadáver, os indivíduos acreditavam na volta, na vinda, na reencarnação. O Luiz Jacolhot, num trabalho que até o doutor Hernani, querido, generoso doutor Hernani, que ele fez sobre reencarnação, um trabalho belíssimo, ele me emprestou, ele já dizia que provavelmente a crença na reencarnação foi o primeiro sistema filosófico a aparecer na Terra. Ou seja, é a hora em que os indivíduos, muito pouco mais do que macacos, já pensavam nas coisas transcendentais e queriam saber o que aconteceria depois da morte. Intuitivamente, como lembra Bozano em Manifestações entre os povos primitivos, sabiam que o indivíduo sobrevivia. E, através do encontro com reencarnantes, reconhecidos por eles, e reencarnantes que se lembravam do avô, dos objetos que lhes eram próprios, eram a prova evidente da reencarnação. Na África, entre os esquimós, e no livro sobre o Egito, o historiador diz que as crianças já viveram, que a vida não acaba no túmulo, que continuamos a viver. E o historiador judeu Joséfos, importante historiador que fala sobre a inferioridade da mulher, deixa ele. Ele já reencarnou mulher, onde ele está, vai ver que ele foi Simone de Beauvoir. Mas ele dizia assim, ele pregava contra a deserção dos soldados, porque eles escolhiam o suicídio para fugir da guerra. E ele vem falar aos soldados e diz, olha, cuidado com o que vocês estão fazendo, eu vou interpretar, porque vocês renascerão nas condições em que partiram, e o suicídio traz dificuldades. Historiador judeu Joséfo. E na literatura espírita, além da apresentação linda de A Gênese, do Livro dos Espíritos, temos os romances. Eu adoro também romances. Os romances nos impulsionam a evolução, atingindo também o nosso coração, a nossa sensibilidade. No livro de Jesus Gonçalves, na psicografia de Célia Xavier, ele conta de várias voltas, várias encarnações, e ele sempre repetindo erros. Nós não somos muito diferentes. Graças a Deus, os nossos erros vão ficando mais tênues. E agora, com o Espiritismo, tem que acabar esse costume de se repetir como um aluno rebelde que passa 10 anos na 3ª série. Não dá mais. Mas Jesus Gonçalves conta como, com os limites que ele se impôs, ele cresceu. No livro Libertação, aparece o espírito que vai reencarnar e pede que a mãe o eduque. Hoje, no século XXI, esse pedido tem que ser colocado em letras douradas. Por favor, mães e pais, eduquem seus filhos através do amor, da maternagem, dos limites que a paternagem, da disciplina, dos desafios, diz Winnicott, da apresentação a Jesus de Nazaré, o grande médico das almas, o terapeuta suficientemente bom
que consegue nos auxiliar para que fiquemos em condições de aproveitar as oportunidades recebidas a cada encarnação, a tranquilidade de espírito que obtemos a cada encarnação, esquecendo-nos do mal que fizemos, lembrando apenas vagamente de amores, de alegria e dispostos a colocar realmente uma cortina no passado através de uma mudança de comportamento, porque sabemos que o Pai, apresentado por Jesus na parábola do filho pródigo, é o nosso Pai, que nos compreende e nos perdoa incondicionalmente, mas que cada um de nós, tendo em nós a marca de Deus, vai exigir de nós mesmos o apagar com a borracha do sacrifício, da aceitação de desafios, de dificuldades várias, os erros cometidos. Como bom aluno, refaz uma redação mal feita, um trabalho mal feito de aritmética, para que possa ficar tranquilo, observando sua capacidade de construção. A nós cabe a tarefa da construção num mundo melhor. Jesus de Nazaré, o nosso terapeuta excepcionalmente bom, enviou ainda um outro mestre, o mestre de Lyon, Allan Kardec, para que nessa encarnação conseguíssemos beber na fonte cristalina de Jesus, tão vezes atrapalhada por nossa ignorância, por nossa imaturidade, mas brilhando intensamente na compreensão de que a reencarnação é misericórdia, é auxílio divino, é prova do amor de Deus para com todos nós, crianças muito pequenas, é possibilidade de crescimento espiritual, de desenvolvimento da capacidade de raciocinar e de pensar, para compreendermos os conceitos em sua grandeza, como dizia Vallon, para começarmos a compreensão dos conceitos do cotidiano, da importância de Jesus em nossas vidas, da importância da reencarnação, da importância do corpo físico e do perispírito e da compreensão de que somos espíritos e que o processo da fileira das reencarnações nada mais é do que um processo dinâmico educacional que consegue fazer de nós indivíduos frágeis, medrosos, necessitados, indivíduos fortes, corajosos, vitoriosos e felizes, porque fomos preparados para a vitória. Está em nós, na nossa vontade, a possibilidade de nos expressarmos na vitória que nos é própria. Somos deuses, somos luzes, e o nosso destino é a luz. Obrigada.